Bem-vindos. E começamos com o Dr. Paulo Fonteles, que é otorrinolaringologista, e vai falar sobre essa cirurgia que é o chamado ouvido biônico, né? O implante coclear, que é popularmente conhecido como o ouvido biônico, né, doutor Paulo? Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde. Uma satisfação. O Hospital Bettina Ferro já oferece há um tempo, já faz essa cirurgia há um tempo, que eu lembro que outras vezes já vieram dos cirurgiões aqui e a gente sempre vem falando sobre isso, né? Exatamente. Quer dizer, agora é que vocês estão com o cadastro aberto para quem precisar fazer. A gente está numa nova fase. Modificou a equipe amadureceu, tem novos membros na equipe. O hospital que tem a direção do Dr. Paulo Amorim e o departamento de otorrino do Dr. Francisco Palheta, eles estão imbuídos no sentido de aprimorar a equipe e capacitar cada vez mais pessoas para que evite de ter qualquer tipo de paralisação no futuro. Então, hoje essa é uma cirurgia que vocês oferecem gratuitamente, né? Sim, o hospital da UFPA, né? O hospital é credenciado pelo SUS, né? Então é o único hospital que oferece essa cirurgia na região norte. Então a gente recebemos também pacientes de fora do estado, né? Mas a grande maioria dos nossos pacientes hoje já foram submetidos a esse procedimento cirúrgico, que já foram 42 cirurgias já realizadas aqui. Então a maioria são de Belém e do interior do estado. Agora, essa cirurgia, ela é indicada exatamente em que caso, doutor? Quer dizer, porque vocês colocam o aparelho, né? A gente implanta um aparelho. Mas assim, em que casos ela é exatamente indicada? Que tipos de surdez e tal? Olha, é realizada para pessoas que têm deficiências auditivas de grau severo a profundo, cujo esses aparelhos de amplificação sonora individual, os chamados ASES, não oferecem nenhum tipo de ganho. Então, esses pacientes que o ASE não está resolvendo, a gente parte para o implante coclear. Agora, existe uma série de critérios definidos pelo Ministério da Saúde que a gente tem que obedecer, a gente é observado nesses critérios para poder indicar, porque não é para todas as pessoas surdas que a gente pode fazer um implante que vai se beneficiar com o implante coclear. Quer dizer, além de ter que ser uma surdez mais severa, né, como o senhor disse, também nesses casos ainda tem alguns requisitos, seria isso, né? Sim. Por exemplo, esses procedimentos cirúrgicos, eles não servem mais para as pessoas adultas que viveram a vida inteira sem ouvir e agora ele quer adquirir audição, né? Porque nós nascemos com o nosso sistema auditivo prontinho, mas ele vai amadurecendo, né? A gente ouve pelo pavilhão auricular, o som é amplificado na orelha média, o som é processado a nível de orelha interna e a partir daí segue pelo nervo até o cérebro. Existe um trajeto, esse trajeto vai amadurecendo. Então, em determinadas situações, se você ficar privado de ouvir durante alguns tempo, durante alguns anos, essa via atrofia, principalmente a via neural. Então, o nervo atrofia. Não adianta você colocar aqui o estímulo se não tem um nervo para levar o som pelo cérebro. Porque, na realidade, a gente ouve pelo cérebro, né? Tudo isso é um canal que vai levar o som até o cérebro. Doutor Paulo, então, por exemplo, uma pessoa que nasce sem ouvir, já na infância, agora que tem até o teste da orelhinha, já identifica que a criança tem essa surdez. Então, não adianta fazer a cirurgia? Não. Pelo contrário, né? Os casos ideais que seriam a gente fazer cirurgias em crianças até 4 anos de idade. Né? Até 4 anos de idade, essas vias neurais estão numa plasticidade muito boa, então ela vai receber muito bem o nosso implante. Então, hoje, a diferença é que hoje, das crianças que estudam na escola fundamental, as crianças ditas comuns, aliás, as crianças com deficiências auditivas, apenas 4% chegam a terminar o ensino fundamental. Enquanto que a criança que recebe um implante coclear, ela vai ter uma vida praticamente normal. Então, ela não vai ter diferença entre o implantado e o ouvinte normal. Há crianças nesse cadastro, uma parceria, de repente, com a rede de educação para tentar divulgar? Porque muitas vezes a criança tem dificuldade, o pai acha que nem é a questão da surdez, o pai e a mãe não tem noção de que é uma questão de saúde. Sim. Né? Tem crianças nesse cadastro? É fundamental a criança identificada a surdez, a criança, a partir daí, usar um aparelho de amplificação sonora. Porque essas vias neurais que eu comentei anteriormente, essas vias estão sendo estimuladas.
Pode ser que no futuro esses aparelhos não sirvam mais para ela, mas ela vai ser uma candidata interessante para implante coclear. Então é fundamental que use, que identifique a surdez, fazendo o teste das orelhinhas, e que passe a usar qualquer tipo de terapia e reforçar a necessidade de adquirir linguagem, né? Agora, como é que é essa? O senhor trouxe um aparelhozinho que é do que se trata exatamente? Na realidade é o seguinte, o implante coclear... É só para o senhor explicar como é que faz essa cirurgia, né? O implante coclear, a gente vai implantar isso aqui dentro da cabeça. Vai levando. O nosso ouvido, ele tem o nosso ouvido, a parte interna do ouvido é a cóclea, onde ele vai processar os sons mecânicos e vai transformar em sinais elétricos. O que fica dentro da cabeça? Ele que vai, esse aqui vai ficar tudo, esse aqui vai ficar dentro do couro cabeludo. Câmera, por favor, aqui, ó, para essa aqui. Aqui, ó, essa parte aqui vai ficar debaixo do couro cabeludo, aqui em cima da orelha. Certo. E esse eletrodo aqui, a gente vai introduzir dentro da cóclea, ou caracol. Esse eletrodo aqui tem, não sei se dá para observar, que tem umas marquinhas. Dá para ver. Tá. Cada marquinha desse é um feixe elétrico, tá? Qual é a função da cóclea? A cóclea é um transdutor. Ele transforma som mecânico em som elétrico. Então, como ele não está funcionando, então vai ter externamente, posterior, a gente vai colocar um aparelho de amplificação, um aparelho no couro cabeludo, ele vai transferir via sinal de rádio através desse ímã aqui e vai levar a informação para dentro da cóclea. E esse som vai ser processado e vai transformar em sinais elétricos. E a pessoa ouve nitidamente. E esses sinais... Com esse aparelho implantado. É importante que quando a pessoa implanta, ela não vai ouvir normalmente. Porque nós somos ouvintes altamente treinados. Nós passamos a vida inteira ouvindo. Então, nosso ouvido é um primor. A gente está conversando com uma pessoa na rua, está passando ônibus, está gente jogando bola e a gente está filtrando a informação que é importante para a gente. Então, é necessário, depois que faça o implante, que a gente faça um tratamento de reabilitação auditiva. É por isso que a nossa equipe de implante coclear é uma equipe que tem serviço social, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, tem pedagogo, porque todo mundo tem uma tarefa, né? Então não é o procedimento cirúrgico que vai resolver o problema de adquirir a linguagem, de melhorar a audição. É um passo. Depois tem que continuar com o tratamento e tal. Depois de 30 dias, a gente vai fazer a ativação. Depois que a gente tirou o ponto, cicatrizou direitinho, a gente vai fazer a ativação. É onde vai oferecer a primeira informação sonora. E a partir daí, vai haver uma programação no processador e a partir daí a gente vai aumentando os sinais sonoros. Para a gente que trabalha no implante coclear, é extremamente mágico ver a reação das pessoas. Eu imagino, né? Tem pessoas que não sabiam que o chocolate faz barulho. Na hora que você desembrulha o chocolate, ele faz barulho. Essa pessoa chorou, né? Então a gente se emociona, né? É uma lição de vida que a gente vê cada dia os depoimentos dos nossos pacientes. Então... É uma cirurgia de quantas horas, assim, de quanto tempo? Como é que essa cirurgia se processa? Como é que ela se dá? É uma cirurgia de uma alta complexidade, né? Não é à toa que o Pará é a única... O Betim é o único hospital da região norte que está oferecendo esse serviço, porque há necessidade de uma capacitação extrema. Né? É uma cirurgia de anestesia geral, né? A gente vai abrir o couro cabeludo e vai implantar no osso temporal esse aparelho. E nessa região passa alguns nervos, alguns vasos, então o cirurgião tem que ter uma habilidade suficiente para poder fazer esse... Mas ela é uma cirurgia, como o senhor disse, ela é de alta complexidade e de quanto tempo, assim, médio? Depende muito de paciente para paciente, né? Normalmente na faixa de 2 horas, 2 horas e meia. Demorado, né? Doutor Paulo, e a recuperação? O tempo de recuperação, assim, completo? Pois é comum as cirurgias convencionais, né? Que você... Depois faz a cirurgia, em 2 dias recebe alta e vai fazendo curativo, acompanhamento no hospital durante 1 semana. Toda semana ele volta. E em 30 dias ele volta para receber o kit
do processador, né? Que vai haver o grande dia, né? Querem fazer mais perguntas? Giga, Nara, Eliana, se quiserem fazer. Eu conversava aqui nos bastidores sobre o caso do meu irmão, que com 40 anos acordou surdo, perdeu o ouvido, um dos ouvidos, em forma definitiva. Procurou o Brasil todo, fez exames no Brasil todo, mas está perdido. Essa é o que você estava falando aqui, a chamada surdez súbita, A surdez súbita. Que não é muito comum. Não é muito comum, né? E graças a Deus, na maioria das vezes é unilateral, né? Às vezes existe alguma malformação, às vezes é um quadro viral que afeta a nível da cóclea, né? Nossa famosa cóclea, e pode ocasionar danos irreversíveis, né? Esses casos de surdez unilateral não se beneficia com o aparelho, né? É necessário que haja a surdez bilateral. Mas assim, no caso do seu irmão, como foi? Ele não estava normal, dormiu normal, sem sentir dores, sem nada, e acordou, percebeu que estava com a audição diminuída, foi ao médico e comprovaram que ele estava surdo de forma definitiva daquele ouvido, 100%. Agora, nesses casos assim, de surdez súbita, o senhor já disse aqui algumas razões para que isso aconteça, mas as mais comuns quais são? Por que acontece? É quadro viral. Vírus? Cara de vírus. Quadro mais viral. Foi o que constataram nele, realmente. Mas é um vírus ele não estava sentindo nada. Nada, absolutamente nada. Mas é um vírus que advém de alguma outra doença, alguma outra coisa? Não. Não, é um quadro, pode pegar uma gripe, um resfriado. A gente vive sendo... Os vírus estão por aí, né? Estão por aí. E as De repente ele pega um vírus que tem uma agressividade maior a nível de ouvido interno. O ruim disso aí, não sei se acontece com o seu irmão, é o zumbido que permanece. Né? Então, você conviver com o zumbido é extremamente desagradável, né? Deprimente para algumas pessoas. O médico até descobriu que a sogra dele cochichava muito nesse ouvido. E aí o zumbido acabou, que ele se separou. E aí, antes de perder o outro, ele já, né? Não vou arriscar, vou... Agora, porque viver com um zumbido no ouvido é um negócio desesperador, desagradável até o último nível, né? E aí, para isso, não tem jeito, doutor? Não tem o que fazer? Existem vários tratamentos, né? Existem várias terapias para melhora do zumbido, desde medicamentoso até o uso desses aparelhos de amplificação sonora, que existe agora específico para tratamento de zumbido. Né? Mas é necessário identificar de onde vem o zumbido, né? Porque o zumbido pode ser desde um problema na orelha interna, no ouvido, até um problema cerebral, a nível de córtex. Claro. Então você tem que saber identificar, para a partir daí definir o que fazer. E nesse caso assim não pode fazer esse implante, então, não é indicado? Porque o implante é necessário que se faça bilateral, né? Tem a surdez dos dois lados. É o que o senhor estava falando, né? No caso inclusive é um dos critérios de indicação, tem a surdez neurosensorial bilateral. E aí, no tempo, já ele com medo de perder o outro, e aí o médico falou que ele poderia botar um implante, mas que o som não é o mesmo. Ele é como se fosse metálico, é isso? Como se... uma espécie de Darth Vader do Star Wars. Ele é um som meio robótico. Né? É o som de Darth Vader. Os processadores estão evoluindo de maneira absurda, né? Então, há pesquisas aí que envolvendo esses aparelhos são imensas. Então, a qualidade tem evoluído bastante, né? Eu acho que os primeiros implantados hoje estão andando com Fusca, né? Hoje em dia já tem aparelhos aí padrão Mercedes, padrão aí de marca, né? Então para quem escuta Pablo, Sofrência, melhor não arriscar, né? Mas esses aparelhos que vocês usam, que o senhor trouxe aqui, são aparelhos de ponta, né? Top, né? Não é o Darth Vader. Não, esse é o Darth Vader. Mas eu não esse porque é o seguinte, a gente sempre trabalha com o que é de ponta, né? É claro que o processador hoje que é de ponta, daqui a 3, 4 anos já deixou de ser de ponta, né? E doutor Paulo, como é o encaminhamento para essa cirurgia? A pessoa procura onde? Como é que faz? Pois é, esse tratamento ele está no sistema de saúde. Direto lá no Betina? Você tem que passar com qualquer médico dos postos de saúde, pegar uma referência contra referência e a partir daí se dirigir ao hospital munidos da carteira de identidade, do CPF, da carteira do SUS e do endereço. Um comprovante de endereço, uma conta de luz, água, esse tipo de coisa. E vocês estão com esse cadastro aberto até quando, doutor Paulo? Lá no Betina o cadastro Ferro? não fecha. Não fecha? Não fecha. Como a gente está retornando agora com uma equipe nova, a gente está querendo novos pacientes. A gente tem um cadastro aí que vai vencer em breve
E a gente quer, é por isso que eu tenho quer se emocionar, quer oferecer essa cirurgia, quer ver as famílias emocionadas. É por isso que eu tenho aqui essa data, porque é um que vai fechar, né? Mas enfim, mas está sempre aberto para quem precisar fazer lá no Betina, né? Então, pro cara que tem a mulher que namora, ele pode ficar tranquilo que o que é de ponta tá na moda, né? Foi de ponta, tá bom, tá tudo bem. Tem pergunta, Joyce, do telespectador? Tem sim. Fabrício Reis pergunta se após o implante há alguma restrição médica. Ele dá um exemplo aqui que um amigo, pelo que eu entendi, talvez tenha feito o implante e utilizou um aparelho antigo para ir a uma festa. Ou seja, já com implante, ele talvez tenha usado um aparelho porque não estava 100%, escutando 100%. E ele disse que houve até um sangramento, ele comenta aqui. Não, o implantado, depois que está implantado e cicatrizado, ele não tem mais como sangrar, causar dor, já está, não tem esse risco. O cuidado que tem que ter é passagem assim, no aeroporto, aqueles portões lá da Detector, né? Detector de metais. Então ele tem o implantado, ele vai receber uma carteirinha. E essa carteirinha vai dar a ele o acesso para poder passar sem nenhum problema. Antigamente não precisava passar nem no banco, né, nos portões de banco, mas hoje já modernizou, até nos bancos não há mais necessidade. Ótimo. Doutor Paulo, como é que funciona o ouvido da gente e a audição? No seguinte sentido, como é que se comporta ao longo do tempo, da vida, né? A gente vai perdendo a capacidade, como é que é isso? E também em relação às pessoas que se expõem muito a sons, a ruídos muito altos. Por exemplo, a gente vê pessoas dentro do carro ouvindo som altíssimo, né? Que a gente do lado de fora, no carro ao lado, ouve como se tivesse... ouve bem. O carro chega a tremer. O carro treme. Então, assim, como é que é isso? Como é que o ouvido da gente funciona? Como é que ele reage a essas exposições ao som alto ao longo da vida? Na realidade, nós ouvimos, o som entra no nosso ouvido em forma de onda. Aquela onda vai movimentar o tímpano. Atrás do tímpano tem 3 ossinhos, o martelo, o bigorna e o estribo. Esses 3 ossinhos, eles são amplificadores dos sons. E a partir daí, o estribo vai entrar e sair da cóclea. A cóclea, existe um líquido dentro da cóclea. À medida que aquele ossinho entra e sai da bigorna, vai haver a movimentação de um líquido, vai gerar uma onda. E essas ondas é que vão fazer vibrar as células ciliadas da cóclea. Então, essas ciliadas é que é o transdutor, que vai transformar o som mecânico, hidráulico, daquele líquido, em um som elétrico. Tá? E essas células ciliadas, elas são irreversíveis, entendeu? Então, quando você está exposto a um ambiente muito ruidoso ou determinados medicamentos também pode desencadear as lesões dessas células ciliadas. E a partir daí, se torna uma surdez irreversível. E essas lesões nas células ciliadas também que é um dos fatores que provoca o zumbido. Mas assim, uma pessoa que não se expõe, assim, a gente está vivendo, lógico, numa cidade grande, aí está exposta a todo tipo de barulho, né, óbvio, de ruído e tal. Mas uma pessoa que não se expõe, além desse barulho que a gente já convive normalmente, qual é a tendência dela em relação à audição? Quer dizer, o que a gente tem na cabeça da gente é que quando vai chegando a velhice, a pessoa vai perdendo a audição, né? Quando se pensa em velho, idoso, vem logo aquela coisa da... Né? Então, assim, mas como é que é isso? É isso que eu queria entender. A gente perde realmente a capacidade? Como é que funciona? Existe a predisposição individual, né? Cada ser humano reage de maneira diferente. Vai ter seres humanos que vão conviver no barulho e vão morrer com 100 anos e ouvindo bem. E tem outros não. Tem outros que são mais sensíveis. Na minha família tem surdo, todo mundo com 70 anos surdo. Surdo com aparelho, todo mundo com aparelho. Então você tem que se cuidar. É assim? Tem a genética influencia? Já aproveitando essa... Com certeza. Como é o movimento da bigorna aí? Aí ela vai. Com 70 eu acho que ela já não vai mais. Pois então são as lesões das células ciliadas que são
provocadas pela... Mas aí, normalmente elas vão se desgastando, né? Elas são... Quer dizer que com a idade elas vão perdendo a capacidade, seria isso? Elas vão morrendo, né? Doutor, pegando o gancho da Renata ainda, um exemplo. As pessoas que começam a escutar TV, por exemplo, no volume muito alto, já é uma característica de que ela estaria tendo algum problema auditivo, né? Tem Sim, gente é um sinal, né? É um sinal. Já. Agora, percebe-se que 50% das células que saem do ouvido, até atingir a região responsável pela interpretação do som, ele passa pelo centro da atenção. Então, se a gente está desatento, está pensando no show que o Giga vai fazer, se está preocupado com o preço da gasolina, então 50% tu está comprometido. Tá? Então, agora é claro, se aumentar o volume, liga o sinal de alerta, né? Liga o pisca-pisca. Tem alguma coisa, tem que... Então, o que o senhor quer dizer, só para eu entender, é que quando, por exemplo, eu aqui estou lhe ouvindo, eu tenho que focar no show e ouvir o máximo, prestar atenção e ouvir o máximo que eu puder, né? Porque isso influencia na minha audição, seria isso? Sim. Se eu estiver focada naquela situação, eu vou ouvir muito melhor. Tu vai interpretar, né? Muito melhor a minha mensagem. Quer dizer, isso influencia, é óbvio, né? É óbvio. Se eu estiver aqui, estiver pensando em outra coisa... Se tem gente que... Tem muita gente surda, porque pega o celular, tá no WhatsApp, nos meios sociais, tá vendo televisão, a mãe tá gritando... Todo mundo quase hoje. Eu pensei que ele dizia, você está no WhatsApp, você está na rede social, sua mulher vai dar uma bufetada na orelha, você fica surdo. Então, hoje em dia a gente se expõe muito, né? Até por essa questão da atenção mesmo que o senhor está falando, né? O nosso mundo cada dia está mais barulhento, né? Mais Agora, doutor, ruidoso. Né? Desculpa lhe interromper, mas quais são então os principais sintomas de alerta? Assim? Olha, é o zumbido, né? E de criança vai ser dificuldade na escola, né? O adulto é um isolamento que vai ocasionando, né? Você deixa de ouvir a informação, você acaba se isolando. É quando a gente começa a aumentar o volume, né? Isso. Outro dia eu aumentei o volume da TV, estou preocupada. O aparelho da vida tem que fazer cirurgia. Começa logo. Tem que trocar depois ou é definitivo pro resto da vida ficar com o mesmo? Não, esse componente aqui interno, ele não modifica, é para o resto da vida. O processador que fica externamente, esse aí, ele tem 10 anos alguns 10 anos, outros têm 20 anos. É bom porque com a evolução ele vai ganhando aparelhos, processadores melhores. Doutor Paulo, eu vou passar agora para falar sobre carnaval com a Eliana Jatene, mas eu queria saber se o senhor teria alguma informação final que o senhor queira dar ou complementar alguma coisa. Não sei se a Joyce também ainda tem mais perguntas ali. Ainda não. Não, né? O senhor tem mais para finalizar alguma coisa que o senhor queira informar, enfim, ou mais uma vez falar sobre a cirurgia que está lá, como se faz para se cadastrar? Queria dizer que o Hospital Betina Ferro tem a satisfação de receber a família do deficiente auditivo ou deficiente auditivo para a gente tentar contribuir para que ele possa ter acesso a esse direito fundamental que é o acesso à comunicação. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigada a gente por ter vindo. O senhor vai continuar conosco, porque a gente